Oi, Gina. Oi, Deli, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Deli. Tudo certinho? Aqui, você pode estar cortando um pouquinho do seu queixo para baixo. Aí, melhorou. Não fica vendo seu rosto todo, né? Não, porque eu fico na parte de baixo, mas tem problema não, Tem problema não, né? tem não. Mas tá tudo certinho? Eu tô bem, Deli, e Estamos você? tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Eu tô meio rouca. Oi, É, Giovanita. Giovanita, seja bem-vinda. Vamos esperar só um A pouquinho, né? Fátima, oi, Fátima. Muito querida, obrigada, Fátima. O Flávio. Esperar um pouquinho. Faltam uns minutinhos para dar 5 horas. A gente vai esperar só uns minutinhos só, que nós entramos antes. Oi, querida, tudo bom? Hoje nosso tema aqui, Fátima, vai ser sobre reencarnação. Delisete é professora e ela é uma pessoa muito culta, espírita, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre reencarnar. Mesmo para quem não Nós, acredita, nós vamos falar. é muito positivo. É isso aí. Vamos Deli, esclarecer um pouquinho alguns pontos, né? pode, Procurar come... esclarecer. pode começar, Deli. Já deu 5 horas? Já, né? Já. Já, né? Então, meu nome é Delisete, para quem está chegando agora, que não conhece a gente, né? Gina, doutora Gina, dermatologista, espírita, da nossa Associação Espírita Gerão Ribeiro. Nós trabalhamos com jovens, lá nós temos um grupo de jovens, fazemos estudos semanais com eles. Depois, quem quiser participar, entrar, pode entrar também. A casa também oferece palestras, estudos, outros tipos de estudos. Quem quiser também pode nos chamar lá no direct que a gente dá maiores informações, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema hoje, reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Nós já falamos sobre Deus, que também é outro princípio básico. Falamos da imortalidade da alma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação ou pluralidade das existências. E para começar, a gente vai contar uma historinha pequenininha que Divaldo relata em uma das suas falas. Divaldo é um dos irmãos dos 12, né? Ele fala que é o número 9, se não me engano. E em 12 filhos que a mãe dele teve, a de número 6, ele fala que era tudo enumeradinho assim, ó. Colocava número nos filhos, para a mãe não se perder, de tantos que eram. E a de número 6 nasceu cega, com a cabeça grande, a cabeça foi crescendo, né? Aquele problema. Eu nem sei qual o nome que dá, Gina. Hidrocefalia. Isso, hidrocefalia. E depois foram percebendo também que a menina não andava. Então, e a cabeça pendia para um lugar, para um lado e para o outro. Então a mãe tinha que ter assim, um cuidado 24 horas ali, né? E quando a menina atinge a idade de 6, 7 anos, ela desencarna. E ele fala assim que os outros filhos todos são saúde perfeita, não teve nenhum problema, nem mental, nem físico, nada. Então ele fica perguntando, né, por que será que escolheu essa irmã dele, a de número 6? Por que não foi a de número 4, a de número 8, a de número 10, né? Mas foi a de número 6 que eles enumeravam, a mãe dele, né? Para facilitar na hora de chamar, sei lá, educar, né? É o jeito que eles tinham lá. Então, partindo daí, aí eu vou deixar essa perguntinha no ar. A gente não vai responder ela agora, não.
Partindo daí, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre reencarnação ou pluralidade das existências, né? O Espiritismo não foi a primeira doutrina que trouxe essa lei. Nós vamos falar que é a lei universal ou a lei de Deus. Já existia lá na antiguidade, na Índia, principalmente, na Grécia, eles já criam nesse princípio da reencarnação. Na Índia e na Grécia também, eles acreditavam na metempsicose. Eu li porque senão para mim não perder, que é um nomezinho, metempsicose. É onde eles acreditavam que nós humanos poderíamos reencarnar em animais, voltarmos como animais. Aí já não é mais reencarnação. É outra crença que eles têm diferente e que muitas pessoas ainda confundem com reencarnação. Muitas pessoas ainda fazem essa confusão. Então, lá na Índia, no Egito, muito antes de Moisés, já tinham essa crença na pluralidade da existência. Agora, da onde que vinha, os espíritos traz para a gente, Kardec traz nos seus livros, que eles não sabem. Que poderia ser uma intuição deles espiritual, né? Alguma cultura que já vem antiga, é um sentimento que o espírito já trazia de longas datas e de outras vidas realmente. Né, Gina? Você quer completar alguma coisa sobre isso? Não, pode continuar, Adeli. Então, o povo daquela época, lá atrás, já acreditava na reencarnação. Então, não é uma coisa nova que o Espiritismo trouxe. Não é uma coisa que o Espiritismo inventou. Não. Tá? Os espíritos trouxeram essa informação, porém, com mais base, com mais esclarecimento, com mais estudo para nós. Mas já existia essa ideia da pluralidade da existência. Mas para muitas pessoas que estão chegando aqui novas, que não conhecem o Espiritismo, a doutrina espírita, né? O que seria a reencarnação? Então, o que é a reencarnação? O que é essa pluralidade da existência? Então, os espíritos trazem lá no livro dos espíritos, principalmente, ele explica muito bem para a gente. Existe, assim, uma variedade de literatura, de livros, que vem explicando e falando muito sobre a reencarnação. Kardec traz, Leon Denis traz, André Luiz traz, muitos falando muita coisa. Divaldo conta casos, né? Muitos sobre reencarnação. Tem um livro, acho que eu não peguei ele, que é de um psiquiatra, e ele não é espírita, ele faz estudos para comprovar a reencarnação cientificamente. Ele está ali guardado ali. E ele comprova a reencarnação através da regressão de memórias que ele faz, ele vai comprovando. Então, tem vários casos que ele relata nesse livro. Então, a reencarnação, o que que é? O espírito, ele volta à Terra ou a outro planeta quantas vezes for necessário para atingir a sua evolução espiritual. Aqui, em uma vida aqui terrena, aqui, não tem como a gente atingir a nossa evolução espiritual, a nossa perfeição. Perfeição no sentido, não no sentido amplo da palavra, porque nós temos a nossa perfeição limitada, né? Nós não vamos ser perfeitos como Deus é perfeito, não. Nós vamos atingir um certo grau dessa perfeição. Mas para isso, nós vamos precisar de algumas experiências no corpo, na carne, esse corpo que nós temos aqui hoje. O espírito, ele continua o mesmo. O que muda é o quê? A nossa roupagem carnal. Isso que muda. Então, nós desencarnamos, o espírito vai para o plano espiritual, ele vai permanecer lá um tempo, que varia, né, para cada um, depois ele retorna. Por que que ele retorna? Porque ele precisa se aperfeiçoar. Ele precisa se equilibrar, ele precisa reparar, ele precisa se melhorar, aprender mais. Por quê? Em uma vida só, não tem como a gente aprender tudo, né, Gina? Nós somos estudantes, né?
E Nós somos aperfeiçoamento. Uhum. isso aí. Então, nós somos estudantes. E a gente não vai conseguir em uma vida sermos pessoas totalmente pacientes, totalmente amorosas, totalmente bondosas. Não vamos conseguir. E nessa caminhada nossa aqui, enquanto estamos na Terra, muitas vezes, ou na maioria das vezes ainda, nós cometemos alguns equívocos, alguns erros, né? Com algumas pessoas ou contra nós mesmos. Então, nós precisamos retornar para reparar esses pequenos errinhos, esses pequenos equívocos, ou grandes, né? Dependendo do que a gente faz, para a gente poder seguir a nossa caminhada. Porque enquanto a gente não repara, enquanto a gente não acerta com aquilo que a gente cometeu, a gente não tem paz. A nossa consciência cobra o tempo todo, está ali cobrando, 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 cobrando. E também não é só para isso, né? A nossa finalidade aqui no mundo, aqui na Terra, é para aprender, é para crescer, é para evoluir. Nós não viemos aqui para ficarmos estagnados, parados. Todo mundo aqui trabalha, quer estudar, aprender, né? Então, quanto mais conhecimento, mais aprendizado, melhor para o espírito, melhor para nós. Porque o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade você libertará. Não só o conhecimento espiritual, mas conhecimento moral, conhecimento das profissões. Tudo isso liberta a gente. Então, em uma vida só, seria impossível a gente aprender tudo isso. Quer falar alguma coisa, Gina? Não, pode continuar, Adelina. Então, a gente, será que nós vamos precisar de muitas existências, de poucas existências para passar por aqui, para aprender isso tudo? Isso aí vai variar de um para o outro, né? Tem pessoas que a gente vê aí uma variedade enorme de pessoas com comportamento diferentes. Umas que já estão seguindo o caminho, pelo menos tentando, né? Seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Outras estão, assim, completamente fora do caminho, não estão nem aí, né? Para as leis de Deus. Nós estamos, assim, procurando trilhar esse caminho, né? Não é fácil, é difícil, porque nós ainda trazemos muitas imperfeições dentro de nós e nós temos que lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos egoísmos, nossos orgulhos que nós trazemos, né? E nossas imperfeições, nossos vícios que nós já trazemos ou que adquirimos até nessa existência. Então, é uma luta diária. É o que nós chamamos de reforma íntima. Essa reforma íntima, ela é uma batalha. É uma batalha. Eu falo não, né? Os livros trazem para a gente que o nosso maior adversário não é o que está fora da gente, é o que está dentro da gente, né? São os nossos vícios, os nossos maus hábitos, as nossas manias, que já nós trazemos lá de trás e que nós não conseguimos ainda vencer, ou que nós adquirimos agora. Então, a gente está sempre assim numa caminhada lutando. Agora, tem aqueles que ainda não despertaram para essa caminhada, que não despertaram para as leis de Deus, não despertaram para o amor de Jesus, os ensinos que Jesus trouxe para nós, e que ainda estão completamente fora, né, equivocados. Então, esses, com certeza, a caminhada deles será mais longa. Mas um dia, todos nós seremos espíritos puros. Os espíritos, nós começamos como os espíritos primitivos, quando fomos criados, né? Vamos evoluindo, evoluindo, até chegarmos a espíritos puros. É quando nós já alcançarmos uma condição boa, né? Bem boa, ótima de evolução. Aí nós não mais voltaremos a encarnar neste mundo. Aí já vamos habitar o plano espiritual. Aí nosso trabalho vai ser outro. Aí nós desconhecemos, que foge da nossa percepção e do nosso conhecimento. Mas nós podemos... Quer falar, Gina? Tenho uma pergunta para você.
fora do escopo. Agora, só para a gente poder clarear a ideia. A lei de sociedade, ela é compatível com a reencarnação? A lei de sociedade é compatível, sim, né, Gina? Porque é necessário a lei de sociedade, porque senão como que a gente ia viver aqui? Se não tivesse as leis de sociedade para reger essa sociedade que nós vivemos hoje. Sem leis, imagina, né? Não teria como ter vida aqui nesse lugar, aqui na Terra. Seria impossível, ia ser uma verdadeira bagunça, né? Vamos dizer assim. Porque o homem ainda necessita das leis para poder viver bem. Porque senão, infelizmente, ele por ele próprio, ele ainda não tem esse instinto ou esse comportamento de agir no bem sem ter uma lei. Muitos já estão alcançando, né? Já tem o respeito, já tem a educação, mas muitos ainda, mesmo com as leis, eles burlam as leis, né? Então a lei é necessária, assim, né? Eu posso falar assim, entrar só um pouquinho no assunto? Pode. Esse livro aqui é a Gênese. Ele é o livro Uhum. que faz parte lá do Pentateuco, né, kardeciano. E ele codificou tomando as instruções que chegavam dos espíritos. E nesse capítulo, que é o capítulo 1º, ele fala uma coisa muito interessante. Hoje a gente luta por igualdade, né? A gente vê a diferença, às vezes, racial, sexual, mulher que pode, homem que não, coisas assim. E ele diz que a reencarnação é uma questão de justiça, porque você vai sempre ter a oportunidade de se colocar no lugar do outro e revivenciar e vivenciar aquela etapa onde você tirou conclusões equivocadas, né? Então a gente vê aí quantos anos de escravidão nós vivemos, aquela visão de que os escravos eles eram os seres inferiores, e aí agora a gente pode ver um movimento todo voltado para a igualdade social, né? Onde até um exagero em alguns momentos, mas a gente vê que as pessoas estão preocupadas em dar esse sentido de igualdade. Então, a gente vê que a reencarnação tem muito a ver com isso, né? Você enxergar o outro ângulo, o outro ponto de vista, o ponto de vista do outro. É isso mesmo. Falando sobre os escravos, né? Os índios também, né? Quantos crimes foram cometidos contra, né, essas raças, né? A indígena, os escravos, que não é raça, é uma civilização. E hoje a gente vê, através da reencarnação, muito desses atos estão sendo reparados, que a gente não tem, assim, conhecimento, né? A gente não consegue abranger isso daí, mas que sim, que existe, né? Sim, Com certeza, é muito né? interessante. E será que existe um limite, assim, para a gente reencarnar na Terra ou em outro planeta? Será que tem um limite, Gina, para a gente reencarnar? O limite Agora você não pode mais reencarnar. Hã? é quando a gente aceita, porque reencarnação é tomar essa matéria pesada. A alimentação, o vestuário, o trato. Quando a gente aprender a lei de fraternidade plenamente, a gente vai ter a liberdade plena também. Quer dizer que a nossa liberdade hoje, ela não é uma liberdade plena. Ela é limitada ao nosso grau de evolução, de compreensão. Isso vale até para aqueles relacionamentos que a gente tem hoje em dia, como amor. É amor ou é paixão? Ou é apego? Né? Foca o outro, sem você eu não existo. Será que isso é amor? Né? Eu vou te matar porque eu te amo. Como assim? Não faz nenhum sentido, não há nexo. Então a gente vê que esse conceito equivocado que a gente faz, quando nós tivermos a fraternidade plena, tem um outro livro que eu aconselho ler, que é esse aqui, Nosso Lar. Foi escrito por Chico Xavier, quer dizer, por André Luiz Espírito, Chico Xavier psicografou, e tem uns 3 capítulos ou 4 que vale a pena ler, porque um segue ao outro.
que fala a respeito disso. O André Luiz ele vai conhecer um lar no qual um homem havia se separado, a mulher, enquanto casados aqui na Terra, a mulher adoeceu e desencarnou. E aí ele se casa com uma moça que o ajuda a cuidar dos filhos pequenos. E no plano espiritual eles se reúnem numa mesma casa. E aí é todo um grande questionamento, porque André Luiz também foi casado. Ele também deixou mulher e filhos na Terra. E a grande dúvida dele, será que eu vou agora, aqui no plano espiritual, ter que abrigar aquele que pode ser um futuro companheiro da minha ex-esposa? Né? Então, tudo da esposa que deixou na Terra. Né? Então, ela, a dona Laura, que é uma mãe que o abraça, que é mãe de Lidas e o abraça, para poder entender bem a história tem que ler o livro, ela explica que enquanto não houver fraternidade, o amor não vai ser pleno. Você tem que amar ao ponto de ser irmão. É uma consideração de igualdade. Isso mesmo. Muito bem. Então, quando a gente atingir essa fraternidade plena, aí nós não vamos precisar mais de encarnar, né? Mas não existe limite. Deus tem toda a paciência do mundo com a gente, mas tem hora que ele nos chama ao dever, né? Ele nos dá a oportunidade, né? Para poder seguirmos os seus caminhos. E a gente não segue, a gente releva, a gente adia, a gente não cumpre. Aí chega um momento que ele pega, não, agora vai ser assim, né? Ele dá sempre, mas ele dá sempre oportunidade. A gente tira assim pelos pais aqui na Terra, nós enquanto mães, né? O filho desobedece, você chama atenção, fala, mas você dá outra oportunidade, né? E dá outra, e conversa, e fala, mas tá sempre ali, ó, pronto para atender, pronto. Eles vão crescendo, a gente vai continuando, meu amor só aumenta, o amor não diminui. Então, se nós somos assim, seres ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos, nós temos essa capacidade de amar, né? Perdoar, de dar quantas chances for necessário, imagina Deus, que é todo amor, que é toda bondade, é uma imensidão de fraternidade que nós não conseguimos ainda conceber. Se ele não vai ter essa... não vai nos dar tantas chances para podermos atingirmos os nossos objetivos finais. Né? Nós não temos nem como mensurar isso. Se nós, ainda imperfeitos, nós fazemos isso com nossos filhos. Nós, professores, na sala de aula, nós damos chance para o aluno, né? Fazer de novo, tirar nota baixa da recuperação, e não sei o quê, faz isso, você ensina de novo, fala de novo. Imagina o Deus, gente. Deus que é nosso Pai. Esse amor aí pela humanidade. Outra alerta, porque, na verdade, enquanto mãe, enquanto pai, muitas vezes a gente tem aquele filho rebelde, que é indelicado, que é grosso, né? Que não dá a devida assistência. A gente tem que entender que ali está, muitas vezes, aquele que a gente também não soube amar em outra época. Né? Então, também estamos na lei de fraternidade. A gente tem que demonstrar como ama. Como é que faz? E Chico Xavier tem uma frase muito interessante. Se você se julga tão melhor que o outro, por que você não se comporta melhor? Né? Você exige que o outro seja melhor que você. Reclama do outro, reclama do filho, reclama às vezes de uma nora, de um genro, né? Reclama do próprio marido. E sai reclamando, reclamando. Mas se você é tão bom assim, por que você não demonstra como faz? E eu vou aproveitar e fazer uma propaganda de um filme da Netflix chamado Quarto de Guerra. Para quem está vivendo conflito familiar dentro de casa, é um casal que eles trabalham como vendedores de imóvel e eles concorrem entre si. O marido quer vender mais que a mulher e eles têm uma vida material muito confortável, uma casa muito boa. E aí ela vai vender e eles começam a ter crise conjugal, abandonar o lar, fugir do lar. E ela vai vender uma casa onde mora uma senhorinha, viúva, e ela ensina como proteger o próprio lar. Porque nós damos espaço aos inimigos.
E a gente tem que entender que é um livro evangélico do protestante, que é a igreja dominante nos Estados Unidos. Então, ela conta que ela tem um quarto vazio, onde ali ela trava o verdadeiro duelo, que é a batalha íntima, é dela com ela mesma, e ela consegue resgatar a família dela através do exemplo que ela dá. E essa senhora, essa moça vendedora de imóveis, ela passa a ter esse comportamento. E no momento que ela muda mentalmente, está na mente dela, o comportamento mental. O marido que estava numa reunião, eu estou dando o spoiler. Dá só um pouquinho, não termina, não. Então, no momento que ela está fazendo as orações dela, a primeira, inclusive, das orações, o marido está tendo um jantar de negócios com uma mulher que ela está tendo um flerte ali. E ele, de repente, passa um mal súbito. E ele tem que ir ao banheiro e vomita. E quando ele volta para casa, ele já reencontra a atmosfera psíquica totalmente diferente. Inclusive, o closet da mulher estava vazio. Ela que era toda cheia de adereços, o closet vazio, que era justamente onde ela tinha montado o quarto de guerra. Então, para quem está vivendo aí um conflito familiar, seja ele de qualquer origem, com filhos, marido, no emprego, é uma sugestão mudar a estratégia. Mudar e começar a ter um outro campo de visão. É um filme que eu aconselho. Ele terminou tarde, devia ser mais ou menos uma meia-noite quando eu terminei de ver. E foi muito bom. Eu aconselho. E não é espírita, gente. Porque deixa eu lembrar que Jesus Cristo não foi espírita. Ele trouxe uma linguagem universal da fraternidade. Essa fraternidade que nos faz não precisar de, segundo a nossa filosofia e crença, reencarnação, que nos liberta e que nos torna igual. Então, é uma linguagem que não tem limite e não tem fronteira. Não existe negro, branco, afrodescendente. Muitas vezes a pessoa confunde o espiritismo com as religiões afrodescendentes. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando que todas são reencarnacionistas, acreditam na comunicação dos espíritos, porém, num grau diferente de responsabilidade e respeito, né? Então, Rose, maravilhoso, se chama O Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra. Ele não é espírita, é um filme protestante. Hoje é uma produção assim, a indústria cinematográfica abriu espaço para esse tipo de filme e que alimenta muito a fraternidade. É muito bom. Deve ser bom. Então, pegando seu gancho aí, né, Gina? A família, já que você falou em família, né? Os nossos familiares que convivem conosco, né, na nossa casa, marido, mãe, pai, filho, né? Enquanto a gente está pequena, a gente está com os pais. Depois, o marido, a esposa, os filhos. Isso aí não caiu de paraquedas na nossa vida. Isso aí foi todo um planejamento reencarnatório que foi feito. É merecimento nosso. Merecimento nosso. É merecimento nosso, é verdade. São os nossos afetos e muitas vezes os nossos desafetos, né? Aquele filho rebelde, agressivo. Mas muitas vezes ele é agressivo comigo, mas não é agressivo com o pai, não é agressivo com o irmão. É agressivo só comigo dentro de casa. Será que é por quê? Né? O que houve que eu fiz? Que eu sempre tratei esse filho com tanto amor, com tanto carinho, né? Dei tudo que eu pude até agora e ele só é rude, é ríspido, é grosso comigo. Então, alguma coisa aí. Então, no planejamento reencarnatório, a família geralmente, a família é planejada antes, né? Se perguntar assim, o que nós planejamos antes de reencarnar? A família, a profissão, muitas vezes. Agora, as coisas pequenas do dia a dia, isso aí a gente não planeja, não, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Para poder fazer as nossas escolhas. As aflições que a gente vai passar, muitas vezes, uma doença, uma perda de um filho, muitas vezes isso daí já está no planejamento reencarnatório. Agora, nem todas as doenças, né, gente? Porque se eu lá com 12, 15, 16 anos começo a beber, começo a fumar, qual a minha tendência quando chegar nos 40, 50 anos?
E a tendência é desenvolver um câncer, né? Ou outro problema qualquer no pulmão, na boca, onde envolve aqueles órgãos onde foi afetado. Então, nem tudo a gente pode colocar que é lá, porque foi lá na vida passada. Não, nem tudo. Muitas coisas a gente faz aqui agora. Eu sou uma pessoa raivosa, tudo eu tenho resposta na ponta da língua. O que eu posso desenvolver depois, lá na frente? Problema de estômago, sei lá, vários problemas que podem acontecer na Gina é especialista nisso aí. Né, Gina? Não A desenvolve? indisciplina, a invigilância, né, a arbitrariedade. A gente vê que a pessoa vai desenvolver um infarto, muitas vezes, por invigilância dela mesma, né? Ela É, não tem aquele autodomínio, o autocontrole, às vezes perde. É exatamente disso que a gente está falando aqui hoje, porque a gente está falando de relações que nos afetam. Então, a partir do momento, então, voltando à história do filme, a partir do momento que começa a mudar o comportamento, o outro muda também. Se você está dentro de um negócio onde você está em desespero, se você não está vendo produtividade, se você está tendo dificuldade, começa a refletir, pensar, ao invés de reagir com violência, começa a mudar a estratégia. É o que essa senhorinha ensinou para essa jovem casada. Falou, olha, muda a estratégia. Isso não está funcionando. Você vai reclamar do seu marido, reclamar do seu trabalho, reclama da filha, fica nervosa. Isso não está resolvendo o seu problema. Muda a estratégia, né? é isso aí. É isso aí. Então, esse planejamento encarnatório, aí perguntam assim: todos nós podemos planejar aquilo que nós vamos viver aqui na Terra ou em outro planeta? Nem todos nós. Depende da nossa evolução, do nosso aprendizado, daquilo que nós já adquirimos em outras existências. Oi, Penha. Oi, Então, Penha. muitas vezes nós ainda não temos condições de fazer esse planejamento, de escolher a família que nós vamos conviver aqui na Terra, de escolher a profissão. Então, quem faz isso? Os nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, aqueles espíritos que gostam da gente. Eles vão ver o que é melhor para nós. E muitas vezes o que é melhor para nós, a gente encarna, chega aqui, a gente acha que está tudo errado. Ah, não, não é possível que isso aí está no meu planejamento. Está ruim demais, pelo amor de Deus. Não é possível. Está muito difícil. Mas é isso mesmo. Foi isso. Provavelmente já estava difícil antes. Houve É, todo um progresso no plano espiritual antes dele reencarnar, para que ele aceitasse a dificuldade. Mesmo assim, ele continua com dificuldade. O que é normal, continua. né? É normal. É, Por isso que a gente tem que recorrer à prece mais vezes e orar mais vezes e ter todo aquele exercício de meditação para sair do ponto em que estava e dar o passo adiante, né? isso aí. Esse É livro porque. Pode falar, Gina. justamente é o princípio da fraternidade, inclusive a fraternidade de uma existência com relação a outra. A gente vai sempre ancorando uma existência de degrau em degrau, né? Isso. Uma existência solidária à outra, né? Nós Solidário. não somos, né? Hoje nós estamos na melhor posição. Se a gente olhar para trás, a gente nem imagina. Hoje é o melhor lugar, a melhor posição, estamos na nossa melhor, Isso, ter né? otimismo. Otimismo, porque hoje está muito melhor do que antes, né? E Muito melhor do que antes. às vezes a gente olha aquela pessoa e fala assim, nossa, que pessoa bem-sucedida, né? Olha a casa dela, olha o carro dela, olha como é que ela tem uma família linda. A pessoa não consegue enxergar o por trás daquilo. Quanto sacrifício ela teve que fazer, qual o tamanho da renúncia, porque a vida, a nossa existência aqui na Terra, ela é igual para todo mundo. É a É nossa a melhor nossa melhor Nós encarnação. Isso somos aí, Penha. hoje a melhor figura, a nossa melhor imagem do que a gente já foi. Então a gente tem que acreditar nisso, na evolução. Uma vez, Delisete, eu estava conversando com uma senhora que ela é muito católica e tinha acontecido uma tragédia na família dela
e ela tinha perdido a irmã bruscamente. E ela me perguntou, era janeiro, mês de janeiro, eu estava na praia. Como é que a gente vai pensar nisso, né? Sobre lei, para justamente de lei. É um assunto muito grande para falar de reencarnação. E ela me perguntou o que era reencarnação. E eu resumi assim, gente, a Terra é uma escola muito grande, onde a gente implora para receber o uniforme bendito que é a nossa roupa. É roupa física. Ela não nos pertence. Ela não é nossa. O nosso espírito é nosso, a roupa não. Esse uniforme, quanto mais bem cuidado e preservado, mais vai provar que eu sou um bom aluno e cuidadoso. Qual professor não quer um aluno cuidadoso com material escolar, um aluno que fale bem do professor, que se comunique bem? Todo professor quer uma boa relação entre nós, os colegas, que seja disciplinado, obediente. Isso é o que um professor deseja. O que acontece com esse aluno? Ele vai subir. Mas será que na turma só tem aluno bom? Não, você vai ter que conviver com aluno ruim, o retardatário, aquele que quer atrapalhar, que é mal relacionado, mal envolvido. Isso vai acontecer. E é aí que está a graça. É que você vai ter que fazer o autoburilamento. O aluno faz a prova por si próprio. Ninguém vai fazer a prova por ele. É ele sozinho que vai atravessar o estreito daquela prova difícil e vencer. É o mérito dele. E cada reencarnação vai te dando direito a acessar a níveis mais altos. Eu não posso chegar numa turma, eu que sou do segundo ano primário, ir lá para a turma de quem já está fazendo faculdade. Eu não vou ter aproveitamento nenhum. Eu não vou compreender. Então, foi a forma mais simples que eu encontrei de traduzir o que seja reencarnação. A reencarnação é nada mais do que a justiça. É você ter um degrau para subir, é uma escadaria firme. É uma oportunidade, né, Tina? Exatamente. É uma oportunidade, né? Ela não pode olhar quantos degraus sobem. Ela tem que olhar o degrau que ela está e vivenciar aquilo naquele momento. A cada dia basta o seu mal, como dizia Jesus Cristo. Isso mesmo. Né? Aí voltando, que nosso tempo já está chegando, né? Com certeza. Aí voltando só naquela historinha de Divaldo, né? Da irmã dele que nasceu com problemas e tudo. Aí a gente pergunta agora, né? Por que será que aquela menina, né? Que já nasceu com problema, uma criança, a gente vê aí tantas desigualdades, né, sociais, desigualdades, crianças que já nascem assim com problemas de saúde sérios, né? Que nunca fizeram mal a ninguém. Aí entra a justiça divina. Que Deus é esse tão bom, tão misericordioso, bondoso, amoroso, que permite que seres assim, que não cometeram mal nenhum ainda nessa existência, nascem já com esses problemas, ou mães, pessoas abnegadas, né? E lá na frente vem com a doença, uma perda. Quantas coisas acontecem na vida da gente? Que Deus é esse que permite que acontece essas coisas na nossa vida. Será que é punição de Deus, né, Penha? Será que Deus é um Deus severo, pune, né? A gente reclama, mas olha só, gente, quem perder filho é um trem que não tem tamanho, não. Então, pode reclamar mesmo, reclama, mas atravessa. Vai reclamar, tem que atravessa, não deixa, não fica parado, não. Dói. Eu acho que quem é mãe imagina, é infinita. Então, a dor que a gente nem, assim, espera. Não vamos falar. É uma dor que a gente, todas as mães que perdem, falam que é uma dor que não tem nem como conceber, né? Mas então aí entra a justiça divina através da reencarnação. E a reencarnação vai explicar essas coisas que acontecem na nossa sociedade, essas diferenças, essas desigualdades. Igual a gente trabalha com, assim, tem uma população mais carente, então eles têm muitas dificuldades econômicas, sociais, de aprendizado, eles têm dificuldade para aprender a ler, né? Nós convivemos com umas senhoras já, tem umas 30 senhoras que não sabem ler.
não conseguiram aprender a ler. E quando a criança aí com 3, 4 aninhos já mexe em celular, mexe em computador, inteligente, faz cada pergunta para a gente, que a gente fica assim até abismada. Então, que diferença é essa que o outro tem tanta facilidade para aprender, enquanto que o outro não consegue nem aprender as letras do alfabeto? O outro mora lá no alto do morro, tem dificuldade para poder ter uma água encanada dentro de casa, não tem, tem que pegar o balde lá buscar água e tal, e tal. O outro não, mora lá num lugar com todo conforto, tem o carro, tem a comida boa na mesa. Então a gente vê uma desigualdade muito grande. Aí só através da reencarnação para a gente poder explicar. Só a reencarnação, a pluralidade da existência, para explicar essas diferenças que existem na nossa sociedade. O dia que nós conseguimos atingir essa fraternidade universal que a Gina falou, aí essas diferenças vão começar a serem amenizadas. Aí nós já não vamos mais pertencer ao mundo de provas e expiações. Como nós vamos nos tornando espíritos melhores, nós vamos galgando também mundos melhores. Porque não existe no universo só o planeta Terra habitado, existem outros mundos habitados. A Terra, Deus não ia criar essa imensidão de planeta, de astros, para ficar lá no universo sem nada, sem vida nenhuma. Só a Terra com vida. Em algum trecho, que agora eu não vou me lembrar, do Livro dos Espíritos, comenta-se até que existem mundos onde a pessoa tem que produzir a própria água e o ar que respira. Existem lugares inóspitos da existência. A gente não sabe qual é o grau de dureza. Nós não temos ainda a capacidade de compreender o que sejam tantos mundos assim. Mas a gente tem que aproveitar o agora e fazer hoje muito melhor para a gente e para o outro, né? Isso aí, que nós podemos fazer de melhor hoje, para nós, para aqueles que estão... Hoje eu li uma frase de Teresa de Calcutá, que ela fala assim, mais ou menos, eu não lembro das palavras todas, mas quantas pessoas que eu devo ajudar? Comece ajudando aqueles que estão perto de você. O número não importa. Não importa se é 20, 30, 10, não, mas comece ajudando aqueles que estão próximos de você. Quem é o próximo mais próximo? Nossos familiares. E é onde nós vamos encontrar as maiores dificuldades, né? Na maioria das vezes. Ou no trabalho, né? Porque aquele que está lá longe, é muito fácil a gente lidar. Agora, aquele próximo nosso, do dia a dia ali, que é o mais difícil. Então, a reencarnação, ela traz esse esclarecimento, esse consolo, que muitas vezes a gente não entende, né? Por que acontecem certas doenças com a gente, perdas financeiras, essa desigualdade social, que muitas vezes as pessoas se revoltam. Então, a gente tem que procurar olhar com outro olhar, um olhar espiritual, um olhar dos espíritos. A gente está vivendo a vida da matéria, mas a gente tem que cuidar da matéria, tudo bem, mas a gente tem que ter um olhar espiritual, uma visão mais abrangente, já que nós estamos dentro da doutrina espírita. Quer completar alguma coisa, Gina? Não, Eli, eu acho que está muito bem falado, a gente já está chegando aí aos 41 minutos, está muito bom. Muito bom, né? Então, quem quiser, assim, conhecer mais um pouquinho da doutrina espírita, tem os livros de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as crianças com síndromes, né? O Penha estava falando. Realmente, as crianças que já nascem com várias síndromes hoje, então, assim, surgiu uma enormidade de comportamentos diferenciados. E que a gente não... Os médicos, muitas vezes, não sabem nem explicar o porquê daquilo dali. Então, só através da lei da reencarnação. Reencarnação é uma lei. Não foi Kardec que criou, não. Foi Deus que já... Ela existe, é uma lei universal, é uma lei de Deus. Eu acreditando ou não acreditando, a lei vai continuar existindo. Independe da nossa vontade.
Eu posso acreditar ou posso não acreditar, mas a gente acreditando é melhor porque vai facilitar a nossa vida aqui, nossa caminhada aqui na Terra, né? Então, nós vamos ficando por aqui. E quem quiser assim, perguntar alguma coisa, alguma dúvida, saber sobre a nossa casa, Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, pode chamar a gente lá no direct ou fazer um comentáriozinho lá que a gente responde, tá bom? Tá joia. Obrigada Também pela participação de todos. entra no Instagram da Associação Espírita. Todos os dias está Isso, tendo sempre anúncios sobre toda a programação e como está tendo presencial ou não. isso aí. Gente, Então, muito agradeço a obrigada. todos. Uma boa tarde para todos. Gina, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Boa tarde a todos. Fiquem Boa. todos conosco. Tá? Um abraço a todos.